Capítulo 230. Burgo Imperatriz. Em uma casa normal, Xiu e Force se sentaram e examinaram a escrita no quadro negro. Como sempre, o Sr. A estava sentado em silêncio, sozinho no sofá à frente, em seu manto com capuz, olhando para a multidão do alto. Fórmula da poção de sequência 8, xerife, 450 libras. Xiu leu silenciosamente o conteúdo familiar enquanto soltava um suspiro de alívio. A situação que ela mais temia era a falta de um vendedor quando ela finalmente e com grande dificuldade conseguiu o dinheiro. Recebi 400 libras da divisão, mais minhas economias originais de 150 libras, é suficiente. No entanto, eu definitivamente precisaria de uma quantia enorme de dinheiro para o ingrediente principal. Ah, certo, talvez eu possa mudar de círculo e ver se há algum Beyonder que esteja interessado nessa fórmula. De repente, Xiu sentiu-se revigorada e percebeu que havia encontrado uma maneira de fazer uma fortuna. Francamente, ela não iria vazar a fórmula se não estivesse desesperada por dinheiro para comprar os materiais para fazer a poção. Por um lado, a maioria das pessoas sempre torcia que houvesse menos Beyonders em suas próprias sequências e, por outro lado, o preço dos ingredientes correspondentes aumentaria significativamente se houvesse muitos concorrentes interessados nos ingredientes. O mesmo acontecia com as poções. Depois de uma séria reflexão, Xiu lentamente ficou nervosa novamente, porque era normal que uma fórmula fosse colocada à venda por um longo tempo sem ser vendida. Além disso, o caminho árbitro pertencia à família real e aos militares. Todos os aspectos eram estritamente controlados, e os vazamentos vinham de um pequeno número de nobres pobres. Quase não havia fórmulas completas para sequências baixas e médias. Muitas vezes, apenas uma ou duas estavam completas, e, combinado com o conhecimento de que os ingredientes principais eram controlados e difíceis de obter, Beyonders que escolhiam essa sequência eram bastante raros. Xiu esteve em alguns círculos de misticismo em Backlund por um longo período de tempo, mas fora ela, nunca havia encontrado nenhum árbitro. Por um lado, os outros podem ter se escondido bem, mas por outro lado, isso também pode explicar os problemas enfrentados nesse caminho de sequência. Ufa, mas comparado a Force, tenho sorte. Ela não encontrou nenhuma das próximas fórmulas para aprendiz todo esse tempo. Xiu viu a serva do senhor a se aproximando e escreveu uma nota dizendo que ela estava comprando a fórmula de xerife. Em pouco tempo, ela foi levada ao escritório no primeiro andar. Antes de entrar, ela pegou da serva um manto com capuz e se cobriu. O vendedor no escritório estava vestido da mesma maneira, para que não pudessem ver o rosto um do outro com clareza. Esta é a fórmula para a poção xerife. Onde está meu dinheiro? O vendedor perguntou com uma voz rouca enquanto pressionava um pedaço de papel sobre a mesa. Xiu pegou o dinheiro que havia contado inúmeras vezes e o entregou ao vendedor. Depois de verificar a autenticidade das notas e a soma total, o vendedor finalmente soltou a fórmula de poção que estava segurando. Xiu imediatamente deu um passo à frente e pegou o papel. Seus olhos foram direto para os ingredientes principais, pois eram de grande importância. Um par de olhos de verme demoníaco do terror. Uma palma direita do urso prateado de guerra. Itens Beyonder que eu conheço, mas nunca os vi sendo vendidos. Xiu suspirou e, depois de sair do escritório, tirou o manto. De volta à sala de estar, ela se sentou ao lado de Force. Tendo cumprido seu desejo, ela lentamente começou a se preocupar com o nome honorário desconhecido e o espírito maligno que a poderia estar assombrando. 10, não. 20, não. 30 para solicitar que alguém especializado em exorcismo faça um ritual de purificação para mim. Xiu se decidiu e, depois de trocar algumas palavras sussurradas com Force,
Ela acenou para a serva do Senhor A. Após o término do intervalo de comunicação livre, ela viu seu pedido aparecer como uma entrada adicional no quadro negro. Suspeita a assombração de espíritos malignos. Solicitando a ajuda de colegas especializados em exorcismo. 30 libras. Depois de um tempo, a serva do Senhor A foi até as duas e as convidou silenciosamente para a sala de estar no primeiro andar. Dentro, havia um homem usando uma máscara branca. Ele olhou para as duas pessoas que usavam roupas largas que escondiam seus sexos e riu. Deixe-eu me apresentar primeiro, para que não haja dúvida da minha habilidade. Não, confiamos no Senhor. Ah, disse Shiu, com o capuz sobre o rosto, antes que Force pudesse abrir a boca. Ela propositalmente abafou a voz para impedir que sua voz infantil revelasse sua identidade. O homem de máscara branca abriu os braços e riu. Este é o meu hábito, sou um adorador do sol. Como sabe, não é comum em Backlund, ou mesmo pelo reino. É somente em momentos como este que eu posso ser como o meu verdadeiro eu. Devido ao grande conflito entre a Igreja do Eterno Sol Ardente e a Igreja do Senhor das Tempestades, a Igreja do Eterno Sol Ardente nunca foi capaz de obter o direito de proselitismo no Reino Loen. Um crente do Sol, o olhar lânguido de Force desapareceu instantaneamente. É a primeira vez que vejo um crente do Sol ao vivo. Não é como se eu pudesse conhecer diplomatas de alto escalão. Então, devo me sentir honrado? O homem de máscara branca abriu bem os braços e os ergueu em um gesto de louvor ao sol. Em vez de responder sua pergunta, Force sorriu e disse: em termos de exorcismo e purificação, os subordinados do sol são profissionais. Nossos corações estão em paz, então podemos começar. O homem que alegou ser um crente do sol não enrolou mais. Ele pegou um distintivo com o símbolo do sol e o colocou no centro da mesa redonda. Então, ele usou um método dualístico de ritual para acender 2 velas. Depois de terminar os passos preparatórios, um de cada vez, ele entoou com um tom alto e anormalmente religioso: o sol que é eterno. És uma luz inextinguível. Você é a personificação da ordem. Eu rezo para você. Por favor, me conceda seu brilho de purificação. Por favor, afaste os espíritos malignos neste corpo. Reticências. Em meio ao eco do encantamento em Hermes, Shiu e Force viram uma luz brilhante sair do emblema do sol, expandindo de uma maneira pura e quente. A luz era interminável, como a maré. Subindo na direção das duas, a luz as envolveu simultaneamente. Quase 1 minuto depois, tudo foi restaurado ao normal. Tudo o que Shiu e Force sentiram foi calor, achando o calor muito confortável e aliviante. Era como se estivessem em uma fonte termal ou se bronzeando no sol. Burgo Sherwood. Delegacia de Polícia Raiz. Klein estava sentado em um banco baixo com um grupo de ladrões e bêbados, parecendo bastante vergonhoso. De repente, ele sentiu um calor nas costas da mão e o frio da noite de Backlund foi dissipado consideravelmente. Baixando a cabeça, Klein percebeu que os 4 pontos pretos que representavam o misterioso espaço acima do nevoeiro cinza não apareceram. Quem está sendo tão bondoso? Para saber que eu estava com um pouco de frio, ele murmurou meio brincando e meio curioso. Como ex-inspetor, ele olhou para o ladrão à esquerda, algemado ao cano, depois para o bêbado à direita, que podia vomitar a qualquer momento, mas continuava gritando sobre bater nas pessoas. Ele suspirou com sua situação atual e não tinha certeza de quando estaria livre. Deve haver outro teste depois disso e depois de passar ficarei bem. Espero que a polícia preste atenção no embaixador e na gangue Smanger e ignore minhas origens como um detetive insignificante. Em teoria, há uma grande chance disso. Enquanto Sra. Summer,
Sr. Jürgen e os outros não disserem nada que desperte a atenção à polícia. Eles acabaram de me conhecer, por isso é impossível que saibam demais. A característica Beyonder de Meursault foi levada por mim e está escondida acima do nevoeiro cinzento. Ele não deixou para trás nada de estranho, então ninguém seria capaz de descobrir que ele costumava ser um Beyonder e nem ter dúvidas sobre minha força. Mais de uma hora passou. Em meio ao seu auto-encorajamento, Klein viu o policial de barba curta amarronzada caminhando em sua direção. Sherlock Moriarty, venha comigo para a sala de interrogação, disse o sargento sem maiores explicações. Aqui vamos nós. Klein se levantou e o seguiu. Depois de virar o corredor, o sargento parou na frente de uma porta de ferro e fez um gesto para Klein entrar. Respirando fundo antes de expirar, Klein puxou a maçaneta e abriu a porta. Era uma pequena sala com paredes grossas e uma pequena mesa no centro. Havia cadeiras dos dois lados da mesa. Sob a iluminação da elegante lâmpada a gás, Klein identificou o interrogador como um homem que usava uma camisa preta, o que era bastante incomum. Ele não usava colete, mas usava um casaco preto que não fazia parte do traje formal usual. Ele tinha sobrancelhas finas e frios olhos azuis. Seu rosto estava cortado, parecendo severo, sem nenhuma gentileza. O homem apontou para a cadeira à sua frente e disse com uma voz grave. Eu pergunto, você responde. Antes de terminar sua frase, Klein sentiu uma força supressora enorme sobre ele. Ele sentiu que uma corrente elétrica que açoitava sua alma com um chicote farpado estava passando, rasgando sua mente. Essa sensação era dolorosa e entorpecente, como se viesse do fundo do cérebro. Era quase impossível de resistir, e tudo o que ele pôde fazer foi tremer e dobrar os joelhos. Klein quase caiu no chão e rapidamente segurou a mesa e se sentou. Suas têmporas sentiram uma dor latejante. Este é o resultado de poderes Beyonder. As pessoas comuns poderiam ter pensado nisso como um problema psicológico causado pelo nervosismo e pela autoridade do interrogador à sua frente, mas Klein havia identificado claramente que isso era resultado de poderes Beyonder, poderes que podiam atacar diretamente a mente dos outros. Ele rapidamente se lembrou das informações que havia visto antes e rapidamente confirmou sua suspeita. Caminho árbitro, sequência 7, interrogador. O assunto foi transferido para um departamento especial das Forças Armadas? Klein pensou com algum alívio. Desde que não sejam os falcões noturnos, está tudo bem. Identifique o embaixador que encontrou Meursault a partir dessas fotografias. O homem frio e inflexível de preto espalhou 8 fotos em preto e branco sobre a pequena mesa. Klein sentiu como se o chicote elétrico em sua mente estivesse sendo levantado, e o aviso de dor extrema fez com que ele não se atrevesse a mentir. Claro, não havia necessidade de Klein mentir. Após um momento de identificação, ele empurrou uma foto na direção do interrogador. Era um cavalheiro de meia-idade que usava roupas pomposas e parecia bastante charmoso. O interrogador olhou para ela, mas não disse nada. Ele perguntou mais uma vez. Suas afirmações anteriores eram verdadeiras? Klein sentiu como se tivesse sido forçado em um sonho. Ele manteve sua mente clara e racional, e não cedeu ao chicote em sua mente ao responder sinceramente. Nada além da verdade. O interrogador inclinou-se para a frente com as mãos na pequena mesa e disse: Quando foi a última vez que você encontrou Ian Wright? Ontem de manhã, disse Klein com grande dificuldade, segui Meursault e encontrei o corpo do detetive Zerrill. Como não queria lidar com a polícia, levei Ian para identificar o corpo e disse para ligar para a polícia.
O corpo de Zeril estava localizado na entrada do esgoto, na parte inferior da rua Carbono de Ferro, no Burgo Leste. Após um breve silêncio, o interrogador finalmente assentiu com a cabeça. Klein imediatamente sentiu a enorme pressão desaparecer de sua mente, junto com o chicote. Você pode sair agora, disse ele sem vestígios de emoção em sua voz. Klein levantou-se e abriu a porta, sem mascarar a fragilidade em seu andar. Ele achou mais cansativo do que lutar contra Meursault. Se ele cometesse o menor dos erros, seu espírito teria sido completamente esmagado, e ele obedientemente responderia a qualquer pergunta que o outro fizesse. Não, se não fosse pelo fato de meu espírito ser especial e por ter sido submetido ao teste dos delírios e gritos por um longo período de tempo, permitindo que mantivesse minha calma e racionalidade sob certas circunstâncias, eu provavelmente teria tido um colapso mental. Klein caminhou de volta pelo corredor, sentindo as costas frias. Nesse momento, o sargento de antes se aproximou e disse: venha comigo para preencher alguns formulários. O advogado Jürgen está esperando para soltá-lo. Klein secretamente exalou e relaxou completamente. Ele sabia que o perigo havia acabado. Ponto.